2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar o culto e ação de graça também, né, irmãos? Pela vida da família do irmão Márcio lá atrás, né? Qual sua neta está fazendo aniversário, não é isso? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus a sua vida, amém? Em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, e nós já estamos nesse tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, irmãos, uma palavra para os nossos corações nesta noite. Nós sabemos que nós estamos em noite de trabalho e o dia também foi de trabalho também, né? Aleluia. Mas nós louvamos a Deus que tem nos agraciado e nos dado a sua preciosa majestade e a sua preciosa alegria para trabalharmos em alegria e prontidão. Amém? Então, nós louvamos a Deus por isso. Mas em contrapartida também, irmãos, nós temos aí que estar alerta, né? Vigilante, alerta, porque é já o fim de todas as coisas. Tudo já está se cumprindo. E tudo já tem se cumprido, né? Nós vemos aí escândalos por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando. E o amor de muitos já se esfriou. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. E o que há de vir, virá e não tardará. Então nós estamos nos instantes finais. Instantes estes que nos alertam e anunciam a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Nós estamos no último suspiro da igreja. No último suspiro da igreja do Senhor. Falta pouco para Deus rasgar os céus e raptar a sua noiva, a noiva que abandonou o mundo, que não andou segundo os rudimentos, a concupiscência mundana, a concupiscência do mundo. Mais do que nunca, irmãos, nunca faltou tão pouco para a vinda de Jesus como agora. Nós vimos
e ouvimos pessoas do tempo lá atrás que já diziam: ah, Jesus não voltou. Naquele tempo já falavam que Jesus ia voltar e ele não voltou até hoje. Então ele não vai voltar mais não, cuidado. Porque se naquele tempo já dizia que Jesus ia voltar, estava quase voltando, e aquele tempo se passou, se espremeu, e Jesus não voltou, imagina nesse tempo aqui, aonde tudo já se cumpriu, aonde nós temos o amor de muitos que se esfriou, mentiras, deturpações, aonde nós temos um evangelho fajudo que está sendo pregado por aí afora, e decepções, pessoas se decepcionando e transpassando-se um ao outro por causa de dinheiro, por causa de confiança. Ah, eu confio em você, eu confio em ti. Aí o irmão fala que confia em ti, confia em você. Aí a pessoa vai. Nossa, aquela pessoa que eles andavam juntos, era muito tempo andando junto. Separou, não são mais amigos. Se decepcionou, não se assuste. O fim dos tempos diz que as pessoas seriam infiéis no contrato. Quebrariam a confiança uns aos outros, transpassariam, e estão transpassando por aí afora uns aos outros. Nós já estamos no fim. O fim é próximo. O fim é já. Aleluia. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, da sua carta para Timóteo, ele falou assim: olha, conjuro-te. O que é conjurar, irmão? Conjurar é rogar, é entravar, é fazer um voto praticamente. Conjuro-te, pois, diante dos homens. Ele falou diante de Deus, diante do Pai. E não só diante do Pai, mas também diante do Senhor Jesus. Que pregues que há de ressuscitar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. E aí ele fala: redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Redarguas, repreendas, exorte. Nós devemos exortar, irmão, aquele que não vive a sã doutrina. Nós devemos alertar aquele que não gosta da sã doutrina, não gosta de palavra dura. Mas nós não devemos alertar, como diz a Bíblia, como se fosse um homem iracundo, né? Amaldiçoando, julgando. Mas que o profeta deve alertar, isso é fato. Que o homem de Deus deve alertar, isso é óbvio. Cabe à igreja, está nas mãos da igreja de Cristo, alertar aquele que está caído, enganado, sendo enganado pelo cavaleiro de branco, que não é Jesus, é o cavaleiro do engano, né? Esse cavaleiro que está enganando muita gente por aí, falando que é Jesus. O apóstolo Paulo, ele descreve dizendo que, se possível, nos últimos dias, Satanás se transfiguraria em anjo de luz para enganar. Até Jesus falou, se possível, até os escolhidos. E esse cavaleiro branco que está rodando por aí afora, pregando um outro evangelho, pregando o evangelho da graça, que é o evangelho da desgraça, que é fora da graça, aonde pode tudo, aonde tu pode ficar do jeito que você está quando você chega na igreja, que você pode levar a sua vida do mesmo jeito que você é, do mesmo jeito que você nasceu. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, ninguém vai mudar.
Você pode ficar do mesmo jeito, não é isso que pregam por aí? O evangelho da desgraça, aonde transformam a liberdade de Jesus em libertinagem. Transforma a liberdade de Jesus em libertinagem. Mas o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus usando o apóstolo Paulo, já alertou para a gente, falando, olha, nos últimos tempos, virá tempo, não sofrerão a sã doutrina. Aí o pau quebra, né, irmão? Não sofrerão a sã doutrina. Nós já estamos nesse tempo. Ninguém está aguentando, ninguém aguenta a sã doutrina. E o pior, aleluia, é aquele que começou na sã doutrina e hoje não está mais. Porque alega que isso é doutrina de homem. Que o que está escrito na Bíblia sobre uso e costume santo, uso e costume de Deus, é doutrina de homem. Foi feito por homem. E não conseguem viver mais. Sabe por que tem muitos pastores hoje que não pregam mais a sã doutrina e não vivem? É porque não conseguem mais viver. Estão tão enlaçados com o mundo, estão tão já enraizados com o mundo, cederam. Eu não vou falar aqui nenhuma palavra chora, mas abriram a asa, redaram a asa, abriram a asa para o mundo entrou, arraizou, não tem como mais tirar, ele não consegue mais porque está tão impregnado que hoje ele não consegue viver. Aí ele dá desculpa. Falando, não, isso aí é só para aquele tempo lá. Não, isso aí é só para aquele povo lá. Não, isso daí é só para aqueles crentes da época da Bíblia, que eram crentes quadrados. O tempo mudou. Nós estamos no século 21. As coisas mudaram. Tudo mudou, não é mais assim não. Você não pode mais pensar assim não. Olha o tempo aí que nós já chegamos, e que não sofrerão a sã doutrina. Chegamos, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, é o que diz a Bíblia, segundo sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Vontade. Ele quer fazer uma tatuagem no corpo, ele arruma um doutor, lá no Google, lá no YouTube, um doutor que fala uma fábula, uma história. Não porque aquela tatuagem daquela época só fazia tatuagem quem prestava culto a morto. Aqui, ó. Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é fábula? Você sabe o que é fábula, irmão? Você sabe o que é fábula? História. Tem muita gente que conta história. Não, porque aquele povo era um povo escravo. E aí eles faziam tatuagem. Esses dias, irmão, saiu um vídeo. Tem no YouTube, tem ainda hoje, para todo mundo ver. Abriram uma cova, desmumificaram uma múmia, né? Uma pessoa, uma múmia do Egito, que era uma rainha da época, uma pessoa daquela época de grande, não sei se exatamente se era rainha, mas era uma pessoa de grande estima daquela época, lá do Egito, 3.000 anos. Quando abriram lá, o corpo estava tão bem embalsamado que aquele poder do bálsamo conseguiu, juntamente ali com aquela zata, com todo o trabalho que fizeram ali, conseguiu se ainda manter um pouco da pele da múmia. 3.000 anos. Está na internet. Se você procurar, você vai achar. Quando abriram lá, sabe o que tinha lá no ombrinho do corpo da múmia de 3.000 anos? Sabe o que tinha? Uma tatuagem. Igualzinha a tatuagem que tem hoje. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, cinzinha, verdinha. Do mesmo jeito. Parecia que foi feito hoje. Ah, não, porque naquela época não existia
tatuagem, 3.000 anos atrás. Tá lá a múmia com uma tatuagem no seu ombro. Do mesmo jeito que é hoje. A única coisa que mudou, irmão, a tática é a mesma. A única coisa que mudou foi a tecnologia. A tática é a mesma. A tática do inimigo é a mesma. A única coisa que mudou foram os motores, a eletricidade. Mas a tática de fazer o pecado, de fazer aquilo que é de costume mundano, aquilo é a mesma tática, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o modo de fazer. Não, porque antigamente só fazia tatuagem os mortos, aí quem dava culto aos mortos fazia, que eles ficavam lá de luto lá, os escravos. Aí um camarada vai e tatua o nome do pai que já morreu, da mãe que já morreu. Isso é culto dos mortos também não, irmão? É porque o apóstolo Paulo, quando ele fala, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marca era essa que Paulo trazia? Tatuagem? Paulo trazia o escudo do Flamengo no peito. Era isso mesmo? Que marca é essa, irmão, que ele trazia? Ele falou, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marca é essa? Marca de prisão, marca de açoite, marca de tapa na cara, marca de bofetada na cara, marca de varada nas costas, marca de chibatada nas costas que ele tomava, tapa, bofetada, paulada. As marcas que anunciaram o evangelho de Jesus no seu corpo. Aleluia. Aí o presbítero hoje quer se tatuar todo. Eu vou levar a marca. Não consegue levar a marca verdadeira. Se pisar no calo dele, irmão, pisa no calo dele para você ver. Não aguenta perseguição não, irmão. Porque está na carne. Ele parte para cima. Se falar mal dele, se pisar no calo dele, ele já arregaça a manga, parte para cima. Ué, mas os discípulos antigamente, um era cortado ao fio da espada, o outro era preso, o outro era apedrejado. Eles não revidavam? O que tá estranho então? Que diferença é essa? Não, porque o crente é crente, mas o crente não é bobo, não. Eu não vou falar aquela palavra, né? Não vou falar essa palavra não, porque é chola. O crente é crente, mas não é bobo, não. Tem que, se pisar no meu calo, tem que partir. Que nem evangelho é esse, irmão? Jesus falou, se te der numa cara, numa face, dá outra. Se porventura te baterem numa face, dá outra. Que evangelho é esse que estão pregando por aí? Que estão falando por aí que o crente tem que revidar, que o crente tem que... Mas é o fim. Escute, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Nós já estamos nesse tempo, não se assuste. Por que muitas igrejas de doutrina já se desfizeram? Hoje já não é mais de doutrina. Porque adotaram para si doutores, teologia. Não, faz a teologia que vai abrir a sua mente. Abre mesmo, abriu tudo, irmão, tudo para o mundo. Não, tem que fazer um estudo, porque tem que fazer um seminário teológico. Aí o camarada vai lá fazer o seminário. Quando chega para fazer o seminário, nada de doutrina. História. Não, porque a história diz que na Galileia, tererê, tinha tanto isso, aquilo. Aí ele pega a meia-verdade daquilo que realmente que é um pouco de verdade, né? E mistura com aquela falácia de mentira. Aí o cristão que está carnal, não está no espírito, come daquele livro de teologia, daquele estudo. Quando vê, não ora mais. Quando vê, não gosta mais de ler a Bíblia. Lê 500 livros, mas a Bíblia mais não consegue ler. Quando vê aquilo que era pecado já não é mais, fala que não tem nada a ver, aí começa. Não, isso não tem nada a ver, não. É só antigamente que era para fazer isso aí, hoje não precisa fazer mais, não.
desviarão os ouvidos da verdade. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui espanta. Desviarão os ouvidos da verdade. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso espanta. Sabe o que é desviar os ouvidos da verdade? O que Paulo está falando aqui? É você pregar, mostrar essa doutrina. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Novo Testamento. A pessoa fazer isso aqui, ó. Não é assim não. E desvia o ouvido da verdade. Está cego. Isso espanta, irmão. Isso aqui assusta. É assustador. Você pregar, mostrar na Bíblia que está escrito, mostrar na Bíblia que é pecado, e aí ele começa a fazer a rodeio. Não, porque a misericórdia de Deus, porque Deus é amor, porque se for assim ninguém vai para o céu, porque ninguém é perfeito, e e começa a fazer um montão de desculpa, um montão de rodeio. Aí quando vê, aleluia, tá ele no mundanismo. Tá ele no mundanismo. De dia com a camisa do Flamengo, na carne, cobiçando mulher dos outros, contando piada, fazendo chacota, tendo todo tipo de assunto, menos o assunto que edifica. Jesus fala de tudo. Big Brother Brasil, tu viu, não sei o quê, política. Faz piada, conta piada de mau gosto, faz piada com olhos adúlteros. Aí de noite pega a Bíblia, paz do Senhor, irmão, e vai lá pregar. Vai para a igreja. E para ele está normal. Ele não sente. Para ele está normal. Para ele é normal botar uma sunguinha aí pro Parque Nacional, pra praia, e ficar lá, dando um tibum. Rindo, ei, dia maravilhoso. Para ele é normal. Mostrar a nudez. Andar na lascívia, fazer uma academia, tomar uma testosterona, uma bomba, para ele é normal. Fazer um jiu-jitsu, um taekwondo, um muay thai. Porque estão cegos. Estão apagados, estão insensíveis. Porque se tu pegar a palavra de Deus, irmão, se tu pegar a palavra de Deus, aleluia. Oh, Jesus querido. Não, porque só antigamente, só para a igreja de Corinto, que não podia casar de novo. A igreja de Corinto tinha que obedecer o pastor dela, e o pastor dela era Paulo. Ué, aí Paulo escreveu para Éfeso, para Filipenses, ele era pastor de todas essas igrejas? Porque ele escreveu para Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí ele era pastor de todas as igrejas, mas a de Corinto ele privou, a de Corinto não vai casar de novo. Que negócio é esse? O mesmo pastor que proíbe uma igreja e a outra... Não, a outra pode. Aleluia. O que Paulo escreveu para Corinto é para Corinto. O que Paulo escreveu para Filipenses também é para Filipenses. É para Corinto, é para Éfeso, é para Romanos, é para Tiatira, é para Filipenses, para Colossenses, para Timóteo, é para Teresópolis, é para o Rio de Janeiro, é para o Brasil. Aleluia. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. Paulo fala um negócio que assusta. Gálatas capítulo 1 ele fala, se ao menos um anjo, se é um anjo que seja do céu, um anjo, e pregar um outro evangelho, que não seja esse aqui, que nós estamos pregando, seja anátema, seja excluído, seja maldito. Não tem dois evangelhos para ir para o céu. Não tem dois evangelhos para ir para o céu. Tem que se converter a Jesus. Só tem um evangelho da obediência, da sã doutrina. Não tem outro. Essa farofada que está por aí afora, que pode fazer tudo. Que um lugar pode fazer uma coisa, outro lugar não pode, outro lugar já pode, outro lugar já pode fazer mais ainda. O outro pode beber, o outro pode fumar, o outro não precisa fazer, o outro não precisa mais orar. Essa farofada que está por aí afora, isso é tudo tempo de perdição. Só tem um evangelho. Só tem um. Da sã doutrina do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Está chegando ao fim, irmão. A Bíblia já nos alertou que isso ia acontecer. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina. Olha para aquele pastor de doutrina antigamente. Viveu a vida inteira pregando um só casamento. Hoje já não prega mais. Mas a vida inteira ele pregou. E casamento era um só. Hoje já não prega mais. Olha para os pastores, para as igrejas que pregavam sã doutrina ontem. Alguns anos atrás, não muito anos atrás, mas alguns. A vida inteira pregando que a nudez era pecado, que o segundo casamento era pecado, que a lascívia era pecado. E está na Bíblia isso. Hoje já não prega mais. Hoje é venha como estás e permaneça. Aleluia. Virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores, segundo a tua própria concupiscência. Irmão, cuidado com aquilo que tu vê na internet. Cuidado com aqueles que se dizem pastores e doutores que estão na internet, no YouTube, no Google. Ah não, agora ninguém me engana. Quando eu quiser ver alguma coisa, eu chego aqui, fala tema tal, fulano tal, tal. Aí chega lá o pastor e fala. Vai ver o pastor, é todo liberal. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve na internet, irmão. Jesus está voltando, amém? Jesus convida para com ele viajar, para uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem convida a viajar. Para entrar no céu é no mesmo caminho. As coisas podem ter mudado, mas o caminho continua estreito. O caminho não mudou. As coisas podem ter mudado, mas a porta continua estreita. A porta continua apertada. O caminho continua estreito. O caminho continua apertado. As coisas podem ter mudado, mas as regras para entrar no céu ainda estão dentro da Bíblia Sagrada. Não muda! Aleluia! Glória a Deus! O Evangelho é o mesmo, amém? É da sã doutrina do Senhor. Aleluia.